Pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo a pedido do Centro Acadêmico Sobral Pinto. Agradeço imensamente pelo convite e vou falar de alguns tópicos que me pediram para eu falar. Então eu vou fazer algumas colinhas aqui porque são vários os tópicos, então vocês não levem em consideração. O primeiro tópico é sobre a minha infância. Bom, eu nasci em Laranjeiras do Sul, interior do Paraná, fica uns 370 quilômetros de Curitiba, próximo a Guarapuava. Nasci em Laranjeiras, estudei em colégio público, em colégio estadual lá, em municipal, até os meus 12 anos de idade. Morei lá em Laranjeiras do Sul e era uma infância muito boa, porque eu gostava muito de brincar, não tinha preocupação com segurança, era uma cidade pequena, né? Ela é pequena até hoje, tem em torno de 70 mil habitantes hoje, mas na época tinha 5, 10 mil habitantes, então imagina, a gente ia para aula a pé, tranquilo, brincando. Foi uma infância muito boa, muito prazerosa. E com 13 anos para 14, eu vim para Curitiba para fazer o segundo grau. Entrei para estudar no Positivo da Ângelo Sampaio para fazer o primeiro ano do segundo grau, né? Tinha feito até a 8ª série lá em Laranjeiras do Sul, e aí fiz o primeiro ano do segundo grau aqui no Positivo da Ângelo Sampaio. Vim para cá, morei em pensionato do primeiro, segundo e terceiro ano. No início da faculdade, que a minha irmã veio para Curitiba e a gente alugou um apartamento. Mas morei 3 anos em pensionato. Lembro de um pensionato que eu morei que ficava ali na Saldanha Marinho, sabe? O pensionato ficava em cima de um bar chamado Gato Preto, um bar famoso, né? Inclusive por livros aí. O Trapo, né? O Trapo do Cristóvão Teza retratou bem o Gato Preto, e eu morava em cima do Gato Preto, literalmente em cima. Ali é um pensionato para estudantes. Morei durante 1 ano e meio ali. Foi uma época bem preocupante, assim, sabe? Eu me cuidava muito, porque é um lugar meio perigoso, mas era o que eu tinha condições onde eu tinha condições para morar. Graças a Deus nunca deixei de estudar, sempre focado no estudo. E aí fiz toda o segundo grau e consegui ser aprovado no vestibular da PUC, fiz PUC Paraná. Nessa época também sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar, trabalhava no Banco do Brasil e trabalhava também numa empresa privada de transportes, né? Então sempre trabalhando e estudando, e fiz estágio também, quando conseguia fazer estágio, por conta do meu horário, que era um horário muito difícil. Quando eu consegui mudar o meu horário para 4 a 6 horas nessa empresa privada que eu trabalhava de transportes, eu consegui fazer um estágio no outro meio período à tarde, no Ministério Público, e à noite eu fazia faculdade. Aí terminei a faculdade e fiz concurso público para a Polícia Federal, fui aprovado e fui morar em Rondônia, norte do Brasil. Morei lá durante quase 5 anos, em Rondônia, e depois vim transferido para Curitiba desde 2003. Estou em Curitiba, né? Entrei na Polícia Federal em 98 e desde 2003 estou em Curitiba. Fiz concurso para ingressar como professor na PUC. Em 2009 ingressei como professor de Direito Penal da parte especial, né? Parte especial 1. Aí depois fui abarcando várias outras disciplinas. Dei Direito Penal, lecionei Direito Penal para segundo período, terceiro período, que é a minha paixão, que é a teoria do crime, que é a matéria que eu mais gosto de lecionar. Também alguns períodos, às vezes, eu consigo lecionar para o terceiro período. Quarto período, teoria da pena, também gosto muito. Quinto e sexto período. Ingressei na PUC com o título de mestre apenas, eu só tinha o título de especialista e mestre, que eu tinha feito um mestrado pela Universidade Federal do Paraná. E em 2011 ingressei no doutorado aqui da PUC,
terminei o doutorado em 2016, e aí um dos temas é qual foi o momento mais feliz, assim, da sua vida e o momento mais que você pensou em parar, né? O momento que eu pensei em parar foi em 2013, quando eu estava no segundo ano do doutoramento, foi quando eu sofri um acidente, dia 31 de agosto de 2013, tem fotos na internet, quando eu falo desse assunto eu fico um pouco emocionado, porque é um acidente muito grave, onde eu perdi um grande amigo meu, sabe, um irmão meu que estava comigo, né, meu concunhado, e as duas pessoas que me bateram, né, que estavam erradas no acidente, saíram para ultrapassar um lugar proibido na BR, bateram de frente comigo, né, eu tirei para o acostamento, ela também tirou, bateu de frente comigo, também faleceram os dois, né, esse casal novo, e eu fiquei na UTI muito tempo, tive 3 paradas cardiorrespiratórias lá durante o impacto ali, né. Graças a Deus, a pessoa que chegou para me socorrer foi uma pessoa especialista em primeiros socorros, chamado Cristiano Peller, né? Então, um bombeiro que não foi chamado para atender o acidente, mas porque estava passando no local e foi o primeiro a chegar e deu os primeiros socorros de uma forma muito efetiva e por isso que estou vivo, né? Por conta desses atendimentos dados por ele, senão eu teria morrido. Eu tive 3 pontos de isquemia cerebral por falta de oxigenação e com certeza foi porque ele agiu de forma rápida e prudente, adequada, e me trouxe a vida. Então, dia 31 de agosto de 2013 foi o momento que eu nasci de novo, mas não desisti do doutorado, sabe? Pensei muito em desistir, mas não desisti. Eu lembro que me falaram que faltava uma disciplina para eu concluir, que era uma disciplina de análise econômica do direito com a professora Márcia Carla. E eu comecei essa disciplina, eu ia de cadeira de rodas para aula, e putz, uma disciplina que eu apaixonei muito, sabe? A professora Márcia Carla, uma professora excelente, uma professora que me fez apaixonar pela análise econômica do direito. Escrevi, inclusive, um capítulo do meu livro sobre análise econômica do direito e o aspecto do direito penal do confisco de bens, né? É o capítulo 3º do meu livro. Então, graças a Deus, pensei em desistir, mas graças a Deus continuei e consegui terminar o doutorado. E um momento feliz, né? A cereja do bolo aí foi a publicação do meu livro em 2016, a primeira edição, chamado Confisco de Bens. Um livro que tem o prefácio do então juiz Sérgio Moro e o pós-fácio do Deltan Dallagnol. Trabalha um assunto sobre medidas para combater a corrupção sistêmica, né? Um livro que eu defendia e defendo até hoje, mas falei defendia porque na época nós não tínhamos o confisco largado de bens no Brasil. Era um projeto de lei apenas, do qual eu participei também, né, do processo legislativo, da elaboração do projeto. E 2006, 2007, 2008, 2009, 2016, desculpe, 17, 18, 19, 2020 entra em vigor o projeto anticrime, também do qual eu tive a felicidade de participar como auxiliar aí no processo legislativo da elaboração da lei, e elaboramos o artigo 91A, tem algumas imperfeições que eu acho que existe no 91A, mas tá lá, graças a Deus entrou em vigor o confisco alargado de bens. E aí eu publiquei a segunda edição do livro, já com o nome Confisco alargado de bens, né? Uma medida civil com efeitos penais contra a corrupção sistêmica, publicado pela RT de São Paulo, e fala sobre o confisco alargado de bens, porque ele é uma medida ótima, né, do ponto de vista econômico para combater a corrupção sistêmica, especialmente porque ele faz aumentar a prevenção geral negativa, ou seja, o sujeito passa a ter consciência de que o crime não compensa, porque se praticado, ele vai perder os seus bens, serão confiscados. Basicamente é isso. Então, terminado esse meu doutoramento, esses livros, eu ingressei em 2 pós-doutoramento, né? Fiz um pós-doutorado, depois fiz um outro pós-doutorado também com o tema sobre o confisco de bens, né? Um tema que Portugal trabalha muito, a Itália também trabalha muito. E agora, esse ano de 2020, eu ingressei no 3º pós-doutorado aqui da PUC Paraná. Tenho como meu tutor
o professor Vladimir Passos de Freitas e estudamos aí um aspecto envolvendo a lei de lavagem de dinheiro, sobre a responsabilidade do agente financeiro em sentido amplo, que deixa de comunicar operações suspeitas de lavagem de dinheiro, né? Imagina aquele gerente bancário que percebe que uma operação é suspeita de lavagem e deixa de comunicar ao COAF por conta da manutenção desse cliente na sua agência, que é um cliente que gera recursos, né, gera lucro para a agência. Então ele deixa de comunicar, faz vista grossa para isso, e a gente trabalha exatamente essa questão envolvendo a responsabilidade penal desse agente bancário, né, se é possível ou não aplicar a teoria da cegueira deliberada. Tratamos também da teoria, e tá o final, já concluí o texto já enviei para o professor Vladimir, está sobre a análise dele, e acredito que até o final de outubro, novembro, agora de 2020, eu defenda esse terceiro pós-doc aí. E a ideia do professor Vladimir é interessante, que ele quer divulgar para as mídias sociais, ele quer passar o link da defesa, porque a gente vai fazer a defesa via Zoom, então ele vai divulgar, né, o link da defesa para que vocês todos possam assistir essa defesa. Acho que é importante, né? E, bom, basicamente minha história de vida é essa. Sou lá do interior do Paraná, vim pra cá, sofri um pouco quando cheguei aqui com muito bullying, né, por ser lá do interior. Morei em pensionato, eu lembro que teve uma época que eu dividia o quarto com 7 pessoas, né? Duas pessoas não eram estudantes, um era motorista de ônibus e o outro era cobrador de ônibus, e os outros eram estudantes, que nem eu. Então, assim, mas me fez aprender muita coisa, sabe? Vi que a vida da gente, basta a gente querer, que a gente consegue chegar nos resultados que nós nos colocamos como desafios, né? Portanto, é você ter esse foco que você conseguirá chegar até eles, né? Isso eu acho que é o mais importante. Persistência e disciplina. Então não existe inteligência, não existe, na minha percepção, não existe, aquele cara é mais inteligente. Não, ele pode ter uma facilidade melhor para compreender o assunto. Ele pode ter uma facilidade melhor para compreender a temática, o contexto do assunto. Mas o diferencial mesmo, eu acho que é aquele que tem disciplina mesmo, aquela disciplina bem rígida, e persistência. A persistência, para mim, são essas duas palavras que te encaminham para o sucesso. Disciplina e persistência. Disciplina e persistência. Eu acho que é isso. Basicamente, essa é a minha história. Foi um prazer imenso poder falar um pouquinho sobre mim aqui no CASP. Não posso deixar de falar sobre meus 2 filhos. Tenho uma família maravilhosa, uma esposa linda que me ajuda muito. Tenho 2 filhos maravilhosos, um de 6 e um de 9 anos, que também são maravilhosos, estudam, são pessoas sadias, crianças que estão sapeca, correm para lá e para cá, gostam de aprender. Então, assim, sou uma pessoa realizada, porque consegui a segunda oportunidade que a vida me deu no dia 31 de agosto, e eu faço valer isso. Eu acordo todos os dias feliz, porque estou aqui e posso transmitir um pouco do meu conhecimento para aqueles que estão felizes em ouvir, né? Estão com um sorriso aí para ouvir um pouco sobre esse professor que veio lá do interior, mas hoje está aqui com vocês, tá bom? Obrigado a todos, um beijo, tchau!